Oi, pessoal, eu sou a Isabela, sou acadêmica de fonoaudiologia, faço parte do GEAC e sou presidente do LAAS, da Liga de Audiologia e Ambulatório de Zumbido. O tema da aula de hoje é o fenômeno da onda estacionária na audiometria. É um tema bem recorrente, só que a gente ainda não sabe muito bem definir, muita gente não sabe definir o nome, o que é isso. Então agora eu vou explicar para vocês. Já sabemos que a audiometria é um procedimento realizado principalmente por fonoaudiólogos que tem como objetivo observar a integridade da via auditiva e classificar o tipo, grau e configuração da perda, em casos de perda auditiva, em ambas as orelhas. Como que ondas estacionárias entram aí no meio? A gente já sabe que a audição é um fenômeno físico e mecânico. Então, o som se propaga por meio de ondas. E aí, a gente tem que resgatar um pouco os conceitos de onda para entender o que é uma onda estacionária. Essa aula, então, serão abordados tópicos como o que é a onda estacionária, por que ela ocorre, o que deve ser feito nesses casos, exemplos de audiometria, alguns artigos interessantes que recomendo para leitura e as referências. Vamos começar, então, retomando como eu falei antes. O que é onda? Onda é uma perturbação oscilante de alguma grandeza física no espaço e tempo. Onda é esse desenho aqui em azul. Isso é uma onda. Ondas estacionárias, então, são ondas que possuem um padrão de vibração estacionário. Elas se formam a partir de uma superposição, de uma sobreposição de duas ondas idênticas, só que estão em sentidos opostos, que é o que acontece no segundo desenho. Então, vocês conseguem perceber a diferença entre o primeiro e o segundo? E como isso se encaixa na audiometria, na nossa audição? Sabemos que a audiometria é um procedimento, um exame realizado frequência por frequência em tom puro. Então, nós pesquisamos os limiares de 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000 Hz. Pois bem, vão se estacionando, normalmente em frequências mais altas, então em 6000, resulta numa piora de limiar, portanto, uma perda auditiva isolada na frequência de 6000 Hz. Pois bem, pode muito bem ser um exemplo de onda estacionária. Então, a onda estacionária é um fenômeno que ocorre normalmente na frequência de 6000 Hz, que resulta naquela piora de limiar. E por que ocorre? Já falamos que ao longo da audiometria as frequências vão aumentando gradualmente e as ondas vão se estacionando dentro do conduto, por isso estacionária. Isso resulta então numa diminuição da percepção do som das altas frequências, então vai causar aquele entalhe em 6000 Hz, que é o fenômeno da onda estacionária. Tá, e como corrige essa onda estacionária? Pois bem, essa correção ela é mais fácil do que vocês imaginam. Corrigir onda estacionária nada mais é do que reposicionar o fone. Por quê? Há daí uma possibilidade de melhorar o limiar. Como reposicionar o fone? Tirar, abrir um pouquinho ele para sair a pressão, fechar de novo e retestar a frequência. Então, a gente já sabe que a mudança do posicionamento do fone, ela pode sim alterar o nível de pressão sonora no meato acústico externo. Liberando essa pressão, talvez o limiar auditivo da frequência melhore. Agora, então, eu trouxe alguns exemplos de audiometrias que aparecem a onda estacionária. Trouxe dois exemplos. O primeiro, vocês percebem, então, que tem limiares auditivos dentro do padrão de normalidade, exceto no 6000. O 6000 vai lá para o 20, que seria o típico laudo audiológico, perda auditiva na frequência isolada de 6000 Hz. E isso poderia, de repente, ser evitado retestando, reposicionando o fone, porque pode ser um exemplo de onda estacionária. Outro exemplo também que eu trouxe é esse. Claro, a perda não é isolada, mas a gente percebe que o pior limiar é o 6000. Então, exemplo que cabe muito bem também um reteste, um reposicionamento do fone para ver se não é uma onda estacionária também. Trouxe alguns artigos muito interessantes para leitura que eu super recomendo. Influência do posicionamento do fone na audiometria de alta frequência. Só escanear o QR Code que o artigo vai abrir.
E também a utilização de uma manobra específica para evitar alterações dos limiares auditivos causados pelo colabamento do meato acústico externo. Sobre a conclusão, então, para esse caso de ondas estacionárias. Casos de perda auditiva apenas em 6.000 Hz ou 8.000 Hz pode ser um exemplo de onda estacionária. Para corrigir isso, a questão é reposicionar o fone e retestar a frequência. Reposicionou o fone, tirou, colocou de novo. Retestou a frequência e melhorou o limiar, provavelmente era um caso de onda estacionária. Agora, reposicionou o fone, retestou a frequência e não mudou o limiar, não era uma onda estacionária, é realmente uma perda auditiva. Deixo aqui as referências da aula e obrigado por assistir. Qualquer dúvida, sugestão, pode mandar para esse e-mail que está aí na tela. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram, no YouTube e agora na nossa novidade, nosso site. Muito obrigada pela sua visualização. Tchau, tchau.